São poucos, mas vamos decidir. Muito bem, o recording já está em progress. Muito bem, então boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos. Nós estamos aqui com mais uma atividade, neste caso mais uma, mas de extrema importância, do capítulo de liderança e competências da lusofonia digital. O objetivo, como sabem, é promover o desenvolvimento da lusofonia nas suas diferentes vertentes, enfim, promover o digital e a liderança digital, ou se quisermos, como o Pedro, que vai ser um dos intervenientes, gosta, a liderança no mundo ou na era digital, não tanto a liderança digital. Ontem tivemos um evento extraordinário na Universidade Europeia. Obrigado, Isabel, por nos teres recebido tão bem e teres promovido esse evento. E de facto chegámos à conclusão que se calhar não há uma liderança digital, o que há é uma liderança na era digital e portanto isto foi muito interessante, esta discussão que só agora começou e portanto este momento também vai servir para dar continuidade a essa reforçar e dar continuidade a essa discussão. Hoje, em especial, eu tenho aqui dois amigos, enfim, eu sou o curador deste capítulo, mas o grande, o super curador da liderança digital está cá connosco o Pedro Martins, que, enfim, como eu ontem disse, porque agora inventei, vou ter que dizer isto pelo menos mais duas vezes até me cansar, o Pedro Martins que viveu 27 anos fora de Portugal e viveu em 27 países diferentes. Portanto, este enfim, um acumulado de experiência feita e de mundo, no fundo esta ideia de mundo, que também reforça tudo isto. O Mário Seitil, que é o outro interveniente, enfim, o meu amigo Mário Seitil, é uma pessoa subejamente conhecida. Aliás, a prova foi o que agora informalmente a Nancy, uma das nossas participantes, acabou de dizer que é fã e vive lá do outro lado do mundo, ou do mundo não, do Atlântico, no Brasil, e é fã dos escritos do Mário pela sua inteligência e pelo seu, enfim, mais do que pelo seu brilhantismo, mais do que inteligência. O Mário tem de facto uma carreira incrível como consultor, também vários, enfim, um pouquinho mais à distância, mas em vários países do mundo, até porque foi muito global. Para além disso, é um reputadíssimo professor universitário, um pensador incrível. E eu também costumo apresentar o Mário sempre como se vivêssemos nos Estados Unidos, ele era um futurista, era assim que ele seria designado. Nós não utilizamos esse conceito, para o bem ou para o mal não utilizamos, e por isso não utilizaria sempre o futurista antes do nome Mário Seitil. Para nós vai ser sempre que é uma pessoa que vai à frente, e é sempre à frente. E escreveu um artigo, e o Pedro agora vai apresentar-se sobre isso, o artigo que eu li e que adorei, que tem a ver com a liderança ambidestra, e que tem tudo a ver, de facto, com esta nova lógica da liderança neste mundo que vivemos. E pronto, e isto, penso que está aqui este casamento perfeito entre Pedro e Mário. Para além disso, eles também são amigos há muitos anos, enfim, estou aqui a cometer alguma inconfidência, mas isso faz parte porque a conversa vai ser certamente muito mais aliciante, porque há uma relação afetiva também. Acho que cada vez mais nós estamos a chegar à conclusão que esta era digital, afinal, tem muito de humano e muito de afetivo e muito de pessoal, e aquilo que nós estamos a chegar à conclusão que agora é que precisamos mesmo de reforçar esta parte, ainda mais. E por isso, essa conversa só pode ser uma coisa muito saborosa, nós vamos certamente ganhar muito com isto. Portanto, senhor moderador, super curador Pedro Martins da liderança digital, a palavra é tua e eu vou mesmo desligar o microfone, senão eu não me calo. Portanto, não pode ser, vou ter que desligar. Obrigado, Pedro. Bom, Pedro, temos aí o Damasceno. Olá, Damasceno, bom dia. Damasceno, bom dia. Bem-vindo. Olá, olá, Está bom dia. tá Bom tudo bem dia. contigo? Tudo bem, pá. E Ótimo. convosco também? Está tudo bem, está. Obrigado. Sim, Obrigado senhora. por estares Pedro, um aqui. abraço também. As outras pessoas não conheço. Mas olha, eu queria dizer uma coisa antes. É com muito gosto que eu vou ouvir esta palestra e queria-vos dizer uma coisa, porque que eu já andava a ler e a ver artigos sobre esta matéria, mas achei curioso porque eu acabei de fazer um master no ICED, a temática que mais abordaram e mais aprofundaram, justamente sobre esta questão da ambidestria, em que eles dizem que as lideranças hoje
estão um bocado descuidadas quanto à questão de olhar para o futuro em termos prospectivos, até porque a mudança apela a isso e concentramos cada vez mais no buraco do aqui e agora. Achei muito interessante e por isso também esta minha, para além do gosto de estar convosco e de ouvir o Mário, que há bocado o Pedro dizia e bem, é uma enciclopédia em termos de conhecimento global e em termos de conhecimento da gestão dos recursos humanos. O Pedro não o conheço, mas já ouvi falar dele, e pronto, cá esperamos. E olha, e obrigado e cumprimentos a todos. Muito obrigado. Grande abraço, Damasceno. Abraço. Bom, o Mário já viram que não precisamos de apresentar mais, mas sem dúvida, sim, Pedro, permite-me, talvez, Damasceno, talvez, há bocado também a Nancy apresentou-se, talvez apresentaste também para os outros colegas, Damasceno. ótimo, maravilha. Ok, eu sei que já me conhecessem. Estou atualmente, sou presidente da CRESAP, muita gente não deve saber o que é CRESAP. A CRESAP é o órgão que faz o recrutamento e a seleção dos altos cargos públicos em Portugal. Portanto, estou-me a referir a diretores-gerais, subdiretores-gerais, presidentes do Conselho de Administração, vogais do Conselho de Administração. Espero não vos ter cá, para não arranjar inimigos. Antes disso, fui subdiretor-geral na área dos recursos humanos, da formação e da comunicação na autoridade tributária, aliás, de onde eu estou numa comissão de serviço por 5 anos. Isto é um cargo que é independentemente da política, portanto é nomeado pela Assembleia da República e tem a duração de 5 anos. Portanto, tem sido isto, também tenho estado na privada, portanto, na banca, nomeadamente. Sou docente também nas horas vagas, sou professor catedrático no ISCSP, convidado. Sou professor no ISCTE também, na Business School do ISCTE, tenho dado algum contributo. E basicamente, em termos muito sintéticos, é isso. E sou um amante da aprendizagem. Costuma dizer que só é velho quem deixa de aprender, daí estar aqui a querer ouvir o que temos para todos para ouvir. Muito obrigado. Obrigado. Pedro? Bom, estava eu a dizer que o Mário dispensa de apresentações, já vimos que ele é uma unanimidade e não é de agora, porque somos amigos há 48 anos, conhecemos em 75, para ser mais. Fomos colegas de turma do primeiro ao último ano do curso e nunca deixámos esfriar essa amizade. Mesmo alguns períodos mais longos estivéssemos sem falar, quando nos encontrávamos era como se estivéssemos visto de véspera, conversado de véspera. Mas o Mário tem uma característica que eu acho que é muito importante nos dias de hoje e que tem a ver com aquilo que o Pedro Ramos falou do futurismo. Hoje vivemos numa época em que todos se julgam futuristas, não é? E muitas vezes aquilo que eu encontro, quem me conhece mais próximo sabe que eu às vezes sou um pouco ácido nas minhas colocações. Muitos enfim, dos arautos do futurismo não fazem mais do que reproduzir aquilo que eram as realidades de há 30, 40 anos atrás e depois põem a palavrinha digital, põem a palavrinha agile, põem a palavrinha futuro, mas continuam a falar dos mesmos modelos de liderança, dos mesmos modelos de competências, do mesmo padrão de negócios, só com uma palavrinha ali para dar um certo condimento ao discurso. E o Mário é, sem dúvida alguma, talvez o intelectual, para além de ser a maior referência do RH de Portugal, isso não tem dúvida nenhuma, mas é mais importante que isso, é dos intelectuais mais sérios que eu já conheci até hoje. Os posicionamentos dele são de um rigor e de um aprofundamento e de uma justificação que faz com que a palavra dele tenha um peso, obviamente, muito grande, seja uma inspiração para todos nós
e, simultaneamente, tenham um fundamento que vai no sentido contrário de um certo folclore que eu hoje encontro em muitos palestrantes, em muitos escritores, etc., que se tornaram em showman ou showwoman, digamos assim, e não em pensadores deste futuro que nós temos pela frente, que aliás é um futuro imediato. Mas hoje estamos aqui e o mote de partida foi um artigo que o Mário escreveu a meu convite para a MIT Technology Review sobre a liderança ambidestra e inovação. Aliás, são 2 artigos, porque era um artigo que foi dividido em 2. E que é dos trabalhos intelectuais mais profundos e mais fundamentados que eu li recentemente sobre o que é de facto a liderança neste mundo bunny. Porque, reparem, nós falamos do digital porque é o suporte tecnológico, mas o que caracteriza esta era que nós vivemos não é apenas a tecnologia, é a fragilidade, a imprevisibilidade do momento, etc. É a simplicidade que é necessária, um mundo, digamos assim, disruptivo, em que há uma certa quebra do passado. Então, é essa caldeira de situações que gera a necessidade de uma nova mentalidade e que gera uma necessidade, obviamente, de uma nova liderança. Que eu acredito que todos nós devíamos ler mais de uma vez aqueles 2 artigos do Mário, porque eles são de uma profundidade e de um rigor de pensamento que vale a pena nós termos em consideração. Mas então eu começava por lançar o tema. Isto vai ser, como o Mário disse, uma conversa de amigos. Vamos conversar aqui como se estivéssemos à beira do café, no nosso caso, na Feira Popular. Nós estudámos na Feira Popular, por incrível que pareça, era a barraca junto à barraca dos frangos, era o ISPA. Mas Mário, queres fazer uma síntese daqueles teus 2 artigos como início de conversa? Oh, Pedro, bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito as palavras que me endereçaste. Eu fico quase sem jeito nestas coisas e eu preferia que tu dissesses: "Pá, esse tipo é um aldrabão, é o filho da mãe", e agora para eu provar o que é que não sou. Estou a brincar contigo. Nós temos uma longa história, eu e tu, de entrarmos, de facto, uma vez fizemos uma famosa diatribe, que há muitos anos atrás, sobre o Apocalipse Now do Coppola, e então o Pedro, que era um especialista da área da comunicação, faz um artigo centrado sobre a técnica de comunicação, e eu faço um artigo com base nessa altura. Eu andava um bocado muito embevecido com a psicanálise, e então eu faço um artigo, uma abordagem um pouco mais psicanalítica, com a simbologia, etc. Enfim, várias vezes trocámos de facto esta coisa extremamente interessante, para mim extremamente interessante, e julgo para ele também, do ponto de vista intelectual, que realmente nós, na base de uma lealdade que no fundo nunca foi posta em causa ao longo destes 40 e tal anos, não é? 48, como tu disseste, já não me recordo bem. Pois, Tive que usar a máquina de calcular para chegar a essa e foi sempre extremamente estimulante. E olha, Pedro, agradeço-te muito, foste tu que me convidaste também para fazer esses artigos, e foste tu que me convidaste para estar aqui. Eu agradeço muito a tua generosidade, a tua amizade, e pronto, olha, além de tudo mais, é um enorme prazer, é um grande gosto trocar ideias contigo e naturalmente com os colegas que aqui estão, colegas que eu conheço, não conheço a Nancy, o Damasceno também tem uma história, enfim, somos muito, enfim, tivemos um percurso em que alguns momentos nos aproximámos também, do ponto de vista da Universidade, da Isabel, enfim, bom, é um prazer estar aqui convosco. Em suma e em síntese, para ir direto ao assunto. Ora bem, é um artigo, aliás, são 2 artigos, mas no fundo ele foi construído para ser um artigo em conjunto e depois, por razões editoriais, tive que parti-lo em 2. É um artigo com 22.000 caracteres, salvo erro, enfim, mais ou menos 10.000 para cada um. Numa primeira parte, aquilo que eu procuro é justamente situar a ideia de que os novos modelos de liderança brotam de um conjunto de circunstâncias, ou seja, não são efetivamente apenas invenções, não são modas, não são apenas, enfim, chavões, eles brotam de um conjunto de circunstâncias e que têm a ver com uma alteração profunda do ordenamento social, político e económico, e que tem uma confluência muito grande na alteração profunda das regras e das lógicas de competição.
Boa verdade, a ideia é fundamental. Aliás, eu cito no artigo alguns autores que, enfim, que achei particularmente interessantes. Um deles enfim, eu cito James Moore, que tem um livro já, enfim, um pouco mais antigo, mas que no fundo o livro chama-se The Death of Competition, portanto, a morte da competição. E nesse artigo, de facto, nesse livro, aliás, o autor situa a ideia de que, basicamente, a partir de uma determinada altura, claro que agora não posso detalhar todos os pormenores da questão, mas a partir de uma determinada altura, e contrariamente aos modelos neoliberais de Michael Porter, etc., a competição que era nesses modelos neoliberais, muito centrada na ideia de cada um dos competidores viver numa certa, enfim, numa perspectiva, enfim, individual, não é? Numa lógica liberal. E, portanto, e cada um procurava criar as melhores oportunidades para si, mas basicamente para si, para conseguir ter vantagem competitiva no mercado, mas funcionava numa lógica isolada, por isso dava aso a todo o tipo de paradigmas e práticas de competição extraordinariamente violentas e ferozes, como todos nós conhecemos. Enfim, pronto, eu e o Pedro, que já cá estamos realmente há muitos anos no domínio comercial, tivemos muita oportunidade de ver isso. Moore situa uma coisa que, a partir de um determinado momento, e do conjunto de confluências que eu abordo no artigo, o que é fundamental é que, ou seja, a lógica da competição, a lógica da produção, digamos assim, económica e social, está muito alicerçada na ideia de que o que é fundamental é eu colocar as minhas capacidades em coordenação e em cooperação com outras capacidades. E porquê? O mundo, de facto, é enorme, as possibilidades são enormes, e, portanto, neste momento, as oportunidades são igualmente enormes, e neste momento, cada um de nós, não pode nunca ascender à ideia ou à posição de poder fazer tudo. Antigamente, realmente, os modelos mais digamos assim, aguerridos, eh, enfim, cada um pugnavam por ter, portanto, o melhor de todos os outros, de certa maneira, destruir os outros. Uma vez em Paris, por exemplo, eu assisti a uma intervenção de um diretor comercial, em que basicamente ele dizia, assim, de um jornal, aliás, em que ele dizia, o diretor comercial do jornal, em que ele dizia que o ideal era, de facto, era esmagar a concorrência, fazer sangue, dizia ele, na concorrência, não é? Ora bem, e hoje de facto a ideia é colocar as nossas capacidades em coordenação, em cooperação e em co-evolução com as capacidades dos outros. Ora bem, neste sentido, então, como é que as pessoas operam no mercado? Operam no mercado não de facto na lógica, efetivamente, de competição sanguínea, digamos, é que cada um vai procurar de facto aquilo que lhe é mais específico e que pode colocar em, eu diria, em coevolução com aquilo que nos outros é mais específico. Portanto, este movimento o que vai fazer é que cada operador no mercado possa efetivamente procurar uma área em que ele realmente é efetivamente diferenciador, mas que a sua diferenciação é feita também através da cooperação e da coevolução com aquilo que é diferenciador nos outros. Se isto acontecer, o que vai acontecer, a consequência é o mercado, digamos, a sociedade vai evoluir no sentido de ter melhor oferta, ter melhores produtos sobretudo, ter efetivamente essa melhor oferta, esses melhores produtos, portanto, no fundo, melhores condições de vida, através de uma lógica que é essencialmente ética e coevolucionária. Ora, isto é de facto muito importante porque, enfim, corresponde um bocadinho àquela ideia de Franklin, do Stephen Covey, quando ele diz que efetivamente dá a analogia da tarte que dá para todos, não é? Em termos da lógica do win-win, e de facto, e daquilo que ele chama a mentalidade da abundância. O mundo é grande, dá para todos, e aquilo que nós temos que encontrar é qualquer coisa que nos sirva a nós, mas que também contribua para que os outros também funcionem com o seu melhor. Isto é que é realmente verdadeiramente espantoso. É que enquanto que nos modelos tradicionais eu fazia isso e roubava aos outros a oportunidade de se integrarem no mercado, neste modelo aquilo que eu faço é que dou o meu melhor, mas o dar o meu melhor é também uma forma de contribuir para que os outros o deem. Lá está nesta lógica de facto de co-evolução. Ora bem, é neste contexto então que efetivamente as empresas, efetivamente também com outras variáveis, com outras variáveis económicas e ambientais,
que não posso detalhar aqui, enfim, por razão de tempo, isto vai conduzir a quê? Vai conduzir a que cada vez mais o movimento competitivo seja orientado para lógicas de inovação. Ou seja, realmente o mercado hoje é tão portador e é tão energético e a mudança é tão grande que, de facto, para eu conseguir colocar o meu melhor, efetivamente eu tenho que inovar. Tenho que realmente chegar a um determinado momento em que não vale, não chega fazer, digamos assim, melhor a mesma coisa, eu tenho é que mesmo fazer coisas diferentes, não é? Não é fazer diferente a mesma coisa, é fazer mesmo coisas diferentes. E isto introduz, de facto, a questão da inovação. Ora bem, no artigo eu também, depois chega um determinado momento em que saliento um bocadinho aquilo que me parece ser a diferença entre inovação e criatividade. E o que eu cito no artigo é que a criatividade é um modo de pensamento, a inovação digamos assim, é um processo de ação. Há muitos criativos que não são inovadores, mas um inovador tem que ser criativo. Uhum. Isto porquê? Porque realmente nós sabemos bem que, ou seja, por exemplo, os inovadores são aqueles que são capazes, os criativos produzem ideias, os inovadores encarregam-se de levar à prática as melhores ideias. E, portanto, não se trata apenas de produzir uma ideia, de facto, é depois necessário arranjar maneira de pôr essa ideia em prática. Ora bem, e então, esta ideia da inovação vem, efetivamente, vem confluir agora com a ideia de também criar no ambiente interno das organizações, falamos do ambiente externo, não é? Das circunstâncias que convocam a necessidade dessa inovação. E depois, no ambiente interno, como é que se constrói a inovação? A inovação necessita de criatividade, mas como digo, a criatividade não é inovação. Então, as organizações, para serem de facto inovadoras, precisam de criar um ambiente interno em que seja possível libertar a criatividade das pessoas. Ora, não se pode libertar a criatividade das pessoas em ambientes de silo, ou em ambientes demasiadamente estigmatizados, ou em ambientes demasiadamente rígidos. É necessário, efetivamente, uma estrutura agile dentro da organização, para que as pessoas se sintam, de facto, à vontade e livres para que a sua criatividade possa ser exponenciada. De onde? Isto implica realmente criar dentro das organizações um espírito que seja um espírito em que cada pessoa se sinta, por um lado, enfim, que se sinta à vontade para criar as suas ideias, e para estabelecer, enfim, interações com os outros no sentido da produção de ideias. Por outro lado, é necessário criar o quê? Reduzir a dinâmica de competitividade interindividual, de competitividade canibalesca, não é? No sentido que depois essa criatividade é organizada dentro de uma lógica de equipas para produzir a inovação. Isto significa, portanto, que as pessoas necessitam realmente, ou melhor, para que isto seja possível, é necessário, de facto, criar ambientes antropogénicos dentro das organizações e acabar definitivamente com aqueles ambientes antropofágicos em que as pessoas se sentem ali completamente coartadas, em que há um líder persecutório, etc. As razões das pessoas são de competitividade canibalística, etc. Então, para isto, então, o que é que nós precisamos? Estou, enfim, a dar saltos grandes, não é? Para isto é que nós precisamos. Precisamos, efetivamente, então, isto vai confluir na necessidade de haver realmente líderes que de facto sejam capazes de fazer uma coisa que não é fácil. Esses líderes têm que ser, têm que efetivamente ser os líderes que eu chamo não dicotómicos. Por um lado, quer dizer, vamos lá ver, nós temos muitas vezes nas organizações líderes que são realmente muito bons na execução, que são muito bons na condução de equipas para executar. Temos líderes, por outro lado, que são muito criativos e que, enfim, temos líderes que, sendo muito criativos, acabam por ser um bocado antropofágicos. É o caso do Steve Jobs, por exemplo, do Steve Jobs, que, enfim, era um líder, sem dúvida, extraordinariamente inovador, mas que, do ponto de vista de liderança humana, deixou muito a desejar, não é? Uma vez que ele acaba com a vida a imensas pessoas, inclusive à sua família, etc. Não é? Portanto, é necessário realmente aqui líderes que sejam em simultâneo, efetivamente, que tenham um espírito realmente inovador, mas que tenham em simultâneo criatividade e capacidade de execução. Não é só produzir ideias, é capacidade de, efetivamente, depois conseguir levar essas ideias à prática. Antigamente, não, enfim, aquela história, não é? Da diferença, a famosa diferença introduzida por Fayol, da diferença entre pensar e executar, não é? Essa diferença neste momento está completamente pulverizada.
E que nós precisamos, de facto, de líderes que são completamente diferentes e que líderes que tenham uma prática que seja uma ruptura total em relação aos paradigmas tradicionais de liderança que vieram desde a segunda Revolução Industrial até agora. E esse é, de facto, um tremendo desafio. Ora bem, líderes são esses. São líderes que são capazes, efetivamente, os tais líderes não dicotómicos. São líderes que são capazes de fazer coisas que são efetivamente distintas e às vezes até completamente opostas. Não, neste caso, são líderes que têm que ser capazes, por exemplo, de ter, são líderes visionários, profundamente inspiradores, profundamente criativos, mas ao mesmo tempo são líderes que são extremamente detalhados, que são capazes realmente de conduzir um processo enfim, pronto, conduza, que tenha como resultado uma ação concreta. Eles não se podem, não são líderes que se limitam a produzir boas ideias e a inspirar os colaboradores, etc. São líderes que depois têm que ter as competências para, digamos assim, acompanhar esses colaboradores para levarem à prática as suas ideias. Portanto, coisas que habitualmente estavam separadas. Nós recordamos bem daqueles modelos em que, basicamente, os do topo eram os pensadores e depois tínhamos os líderes intermédios, esses sim, que tinham que fazer um bocadinho essa conciliação. Mas neste momento, de facto, mesmo ao mais alto nível, aliás, já há algum tempo atrás, há alguns modelos do execution, não é? Ramcharan, etc., e, portanto, que vêm neste sentido. Portanto, e chamamos a esses líderes hoje os líderes ambidestros. E em relação a isso também, eu, no artigo, abordo a questão de que me parece, apesar enfim, das várias perspectivas que existem por aí, a ambidestria parece-me ser a expressão, que aliás é utilizada também no Brasil, que parece-me ser a expressão mais adequada. E porquê? Porque nós sabemos bem que o que é o ambidestro, não é? A capacidade de lidar, enfim, de ser ágil com as duas mãos, com os dois membros, e nós chamamos a isso, portanto, enquanto substantivo, chamamos a isso ambidestreza. Essa ambidestreza é uma coisa muito, enfim, fisiológica. Para não se confundir com a ambidestreza, eu acho que, de facto, o termo ambidestria que é realmente uma outra, enfim, não é a destreza das mãos bem entendida, é de facto a ambidestria, ou seja, esta capacidade de, enfim, de ultrapassar estas dicotomias tradicionais que, no fundo, são muito, que tolhem muito o potencial humano. E, portanto, esses líderes são os chamados líderes ambidestros. E, portanto, são líderes capazes, efetivamente, de ser simultaneamente líderes muito visionários, muito orientados para o futuro, muito orientados digamos assim, se quiserem, pelo pensamento divergente e pelo pensamento abstrato, mas que ao mesmo tempo são capazes, efetivamente, de ser muito orientados para o presente, para o dia a dia, para o aqui e agora, para as realidades da vida. Não passam a vida apenas a sonhar, são inspiradores, etc., mas depois deixam as pessoas um bocadinho com as mãos vazias. Têm que ser líderes capazes, de facto, de aquilo que eu chamo o vencer as transições. O problema da mudança é, ok, nós temos uma ideia interessante, temos uma ideia bonita, mas depois as transições dessa ideia para a prática é que são complicadas. O Pedro há pouco dizia que na perspectiva dele, o Pedro Martins há pouco dizia que na perspectiva dele, nós continuamos a praticar as mesmas coisas que há 30 e tal anos. Disto, não é? Pronto, aqui o desafio que nós temos que fazer é de facto arranjar líderes que sejam realmente radicalmente diferentes nisto. Eu digo radicalmente porque esta ambidestria aplica-se a tudo. Eu, por exemplo, neste momento estou a fazer uma coisa ligada à ambidestria emocional. Pronto, que não é assim nada de muito original, mas que tem a ver precisamente com as velhas histórias da razão e da emoção, etc. Portanto, nós encontramos dicotomias ali, enfim, na nossa história, na nossa filosofia, por todo lado. E essas ambidestrias, e essas dicotomias acabaram por estruturar um bocadinho o nosso pensamento e a nossa prática. Portanto, nós temos, e isso está profundamente arraigado em nós. O feio e o bonito, etc. Enfim, sabemos aquelas coisas, não é? E, portanto, hoje temos que ultrapassar isso, e para isso temos que ter líderes de facto extremamente flexíveis, que sejam capazes de aproveitar todos os potenciais, enfim, que sejam capazes de passar da adversativa ou para complementar e. Ora bem, chega a isto? Não. A ambidestria é efetivamente uma atitude, digamos assim, dos líderes e que tem a ver, enfim, com digamos, pronto, a reinvenção do próprio papel do líder. Mas para isto é necessário, efetivamente, associar uma outra componente. E essa componente está, no artigo abordo isso, está ligada à liderança multiplicadora. E qual é a especificidade da liderança multiplicadora? Mesmo os líderes ambidestros
podem efetivamente ter a sua ambidestria, etc. Apostam nas coisas e apostam nas pessoas, apostam na prática, apostam na teoria, apostam no abstrato e apostam no concreto, apostam no longo prazo e apostam no curto prazo, mas há aqui uma outra dimensão, que é assim, nós muitas vezes pensamos que, e assumimos, e até, enfim, escrevemos que o objetivo fundamental, e ali há muitos autores que o fazem, o objetivo fundamental, melhor, enfim, a eficácia de um líder mede-se pelos seus resultados. Eu cito um outro autor no artigo em que a proposta é esta: a eficácia de um líder mede-se pelo impacto que esse líder tem nos outros, ou seja, digamos assim, pela capacidade de dar continuidade. Ora bem, esses líderes, o que é que fazem? Em vez de efetivamente eles se centrarem também na sua própria inteligência, porque o líder ambidestro no limite até pode efetivamente, centrar-se, digamos, em si próprio. Apesar enfim, desta ultrapassação, não ser um líder não dicotómico, ele pode, não, em boa verdade, não ter uma orientação muito clara ao nível da aposta no desenvolvimento da inteligência dos seus colaboradores. Então, para isso é necessário associar a componente multiplicadora. E para isto, eu cito o Multipliers, da Liz Wiseman, em que ela fala efetivamente da existência dos líderes dos multipliers e dos multiplicadores e daqueles que são os limitadores, não é? Os líderes que efetivamente apostam na inteligência dos seus colaboradores, e então esses líderes, em vez de serem os genius destroyers, são os genius creators, são os criadores de génios. Portanto, enfim, no livro de Liz Wiseman, ela aborda toda uma série enfim, de exemplos concretos, de práticas que visam justamente fazer essa exponenciação da inteligência das pessoas. Então, eu diria que, reunindo todas estas peças, efetivamente, tudo isto acaba por, efetivamente, ter alguma lógica. Essa lógica, por um lado, de virmos do desenvolvimento sociológico, do desenvolvimento económico, que conflui na valorização e na importância da inovação. Para haver inovação é preciso criatividade, para haver criatividade é necessário um ambiente antropogénico dentro das organizações. Esse ambiente antropogénico dentro das organizações exige, efetivamente, uma liderança que seja capaz de conciliar aqueles que são tradicionalmente, aparentemente contrários, e finalmente é necessário realmente dar uma aposta significativa e concreta objetiva nas pessoas, libertando a sua inteligência. Portanto, esta é a ideia fundamental da liderança amplificadora e multiplicadora, na liderança, perdão, ambidestra e multiplicadora, enfim, que eu abordo, enfim, de uma síntese breve que eu abordo nos dois artigos. Excelente, Mário. Mais uma vez deste aqui uma lição magistral. Se me permites, eu acompanho-te em género, número e grau esse raciocínio. A questão que eu ponho é como é que isso se acontece na praxis no mundo contemporâneo que nós temos, que é um mundo de paradoxos, não é? Porque eu acredito que para termos esse perfil de líder, ele tem que ter o contexto propício a esse perfil de líder. Ou seja, não dá num tipo de negócio, digamos assim, em que a competitividade passa exatamente pela destruir o adversário, não passa por uma estrutura orgânica muito hierarquizada, muito formal, etc. E nós sabemos que o mundo atual que nós vivemos, nós acompanhamos tendências que são antagónicas. Por um lado, nós temos aquele grupo do Slim Mail, da Singularity University, que defende as organizações exponenciais, 10 vezes mais produtivas, 10 vezes mais rentáveis, etc. Nós, mesmo em termos sociais, vivemos na dicotomia do bipolarismo para o multipolarismo, mas esse multipolarismo está a dar um tripolarismo, não um multipolarismo. Quer dizer, nós estamos a viver um conjunto de paradoxos onde, obviamente, esse perfil de líder não tem espaço para acontecer, não é? E não é por acaso que nós vamos ver que
alguns líderes, se calhar a maioria dos líderes dos negócios mais rentáveis da atualidade, são líderes execráveis, não é? O caso de Elon Musk, o caso de Steve Jobs, enfim, temos já para não falar dos líderes políticos, não é? Então eu acredito que nós vamos viver numa certa ambidestria também da sociedade, não só do perfil do líder, mas a própria sociedade caminha em sentidos paradoxais diferentes. E provavelmente esse perfil de líder, que é o líder que eu gostaria de ser, é o líder que eu gostaria de ter quando trabalhasse com um líder, não vai nunca ser uma tendência geral. Vai ser uma tendência para um ecossistema específico, para um modelo de negócio específico, para um modelo organizacional específico, e essa relação entre o meio e o desenvolvimento desse perfil de líder é que me parece que ainda vale a pena aprofundar, refletir um pouco mais. Exatamente para nós não corrermos no risco, que muitas vezes quando nós temos um conceito muito bem elaborado, há a tendência sempre de pensar que aquilo é receita de bolo, não é? Que nós aplicamos e que ele automaticamente se aplica em qualquer circunstância. Quando ele, na realidade, não se vai aplicar em qualquer circunstância. Tem que ter uma cultura específica, um modelo organizacional específico, um ecossistema de negócio específico. Porque nós vamos conseguir fazer isso em alguns negócios que podem ser cooperativos. Mas há negócios que não são. Por exemplo, a inovação na indústria farmacêutica. Ninguém vai partilhar patentes, ninguém vai desenvolver em conjunto patentes, porque aquilo é a alma do negócio. O resto eles vendem farinha, porque o que eles têm de vantagem competitiva é exatamente a diferença da inovação, do resultado da inovação de cada um. E eles dificilmente, pelo menos nas próximas décadas, eles vão trabalhar de uma forma colaborativa. Então, aquilo que eu vejo é o seguinte: por um lado, nós temos como modelos de funcionamento interno das organizações, o caso dos modelos de mentalidade agile, dos Scrum, dos Squad, de trabalhar de forma colaborativa, em que o líder tem, de facto, esse papel de desenvolvedor e não de ser autoritário. Ele é aquele que ajuda os outros, não é aquele que controla os outros. Aí nós vemos uma tendência exatamente no sentido do líder ambidestro e multiplicador que tu falaste. Mas é um nicho de negócio, é um nicho de empresas, não é global para a sociedade. E o que vale a pena nós refletirmos, isto já agora é uma provocação para todos nós, é porque é que os líderes mais execráveis são aqueles que geram mais valia para as organizações. Não é? Há uma piada, eu não acredito nisso, já estou a dizer que é para não me culpar, mas há uma piada que diz assim: se eu quisesse agradar aos outros, não era líder, vendia sorvete. Ok. Mas olha que também há líderes, há lideranças a vender sorvetes. E nós conhecemos um caso, não é? O Luís Antunes agora, por exemplo. Não sabia que ela andava a vender por... Pedro, eu peço desculpa, eu tenho que dar uma aula, epá, e tenho que ir mesmo, mas eu queria colocar uma questão, se me permitires fazer este parênteses, aqui ao Mário, até na sequência das dúvidas que eu tenho relativamente ao que ele escreveu e que há pouco aprendi lá no INSEAD. Aliás, eu vou partilhar com o Mário até os PowerPoints do INSEAD, vão muito de encontro ao que ele disse, e cometi uma indelicadeza no início quando me apresentei. Não cumprimentei aqui a nossa amiga Isabel Moço, porque eu estou habituado a vê-la de cabelo e não estava a palavra de honra, as minhas desculpas, mas a beleza continua mesmo. Quando reparei no rosto e não no cabelo, percebi que era Isabel. Peço imensa desculpa, beijinhos. Obrigada. E tudo bem. Beijinho. Mas, desculpa, Pedro, só. Por favor. Mário, uma das coisas que tive a oportunidade, é evidente, o teu artigo está fabuloso,
Mas uma das coisas que falamos e discutimos, né, neste master com especialistas lá do INSEAD, eles apontavam muito, portanto, o teu caminho, por acaso, eles não falavam na questão da inovação, que eu acho que és mais inteligentes que eles. Mas falavam numa coisa e discutia-se muito, eu queria ouvir a tua opinião, se é que já pensaste nisso, falavam muito no apelo à coliderança. Ou seja, não existindo na mesma pessoa essa versatilidade, e eles até, achei piada, porque tu dizias, eles chamavam duas, o líder versátil, o versátil, que era o caçador, e o líder de manutenção, que era o coletor. Não havendo na mesma pessoa, na mesma personalidade, incorporado essas duas, digamos assim, sensibilidades, a minha pergunta não achas que a procura da coliderança poderia ser uma forma de mitigar um bocado situações em que tal não acontecesse? E isto leva-me a pensar no seguinte: nós aqui em Portugal, algumas empresas tentaram, em termos de modelo de governação, olhar para aquela dimensão dual da governance. Portanto, existir o chairman e o CEO. Houve isso na Caixa Geral de Depósitos, houve isso na Galp, mas não funcionou. E, e isto leva-me a pensar um bocado, efetivamente, nesta dupla questão. Ou seja, efetivamente há espaço, julgo eu, e é irremediável, porque as mudanças são tão constantes, desse pensamento estratégico, e as exigências em termos da concorrência apelam cada vez mais a darmos uma resposta aqui e agora. Portanto, sintetizando, modelos de coliderança e interiorização dos modelos de governance relativamente a esta questão de se há efetivamente uma instância estratégica e que pensa e que pode haver uma instância, digamos assim, executiva, que é o CEO. Não sei se Sim, sim, o teu claro. pensamento, desculpem lá, mas tinha esta curiosidade em perceber Uhum, o pensamento de Mário. uhum. Ok, olha, obrigado pela questão. É uma questão desafiante. Deixa-me dizer-te o seguinte: primeiro, bom, a solução mais simples é voltarmos aos trogloditas, ou seja, que eles eram caçadores-coletores. Estou a brincar. Também é verdade. Também é verdade. Alguns estão nesse caminho. Depois, Damasceno, deixa-me partilhar contigo a minha experiência durante muitos anos. Eu estive numa experiência de co-liderança, designadamente na SEGOC, éramos 4 diretores associados, e depois eles, portanto, foram-se reformando. Mas nós constituímos um diretório desde 93, éramos 4 diretores associados, cada um de nós era diretor associado, portanto, ou seja, o nosso poder era igual, tínhamos áreas de intervenção, efetivamente, mas do ponto de vista estratégico da organização, tudo era decidido a 4. Se quiseres, enfim, evidentemente é um modelo que não é fácil, não é fácil. No entanto, a minha resposta a ti é assim: eu acho que é possível, até porque eu vivi isso na pele, não é? E era verdadeiramente uma coliderança. Portanto, isso é possível. Agora, efetivamente, depende, lá está mais uma vez, aquilo que o Pedro há pouco dizia, do contexto. E depende de uma outra coisa. Eu julgo que aí é que está, de facto, neste momento, o busilis da questão. E o busilis aliás, como sempre, em qualquer mudança profunda, o busilis da questão está realmente nos nossos paradigmas. Isto pronto, é uma frase feita, mas é assim. Do ponto de vista da liderança ambidestra e da liderança, ou seja, se associarmos estas duas componentes de liderança, ou as duas perspectivas de liderança, o que é que perpassa aqui? Que há uma valorização, sobretudo e acima de tudo, da produção de um valor acrescentado coletivo. Ou seja, há de facto ou seja, nós ultrapassamos a dimensão puramente umbilical de cada um olhar para si e cada um só está preocupado com os seus próprios interesses. E há, portanto, uma valorização daquilo que é o resultado coletivo. Numa equipa,
há efetivamente a valorização do resultado da equipa, numa empresa há a valorização do resultado da empresa, e já agora, aproveitando para responder à questão que o Pedro tinha colocado, evidentemente que uma empresa farmacêutica não vai partilhar os seus segredos, como é óbvio, não é? A questão está em que medida é que o seu produto, que é específico, depois é colocado em coevolução com outros produtos, enfim, que são complementares. Ou seja, é de facto essa ideia da conciliação entre a inovação, e a coevolução. Isso é que é o grande desafio. Então, nas empresas, os líderes, de facto, não têm estado muito preocupados com estas lógicas de coevolução. Porquê? Porque num determinado momento, digamos, num determinado momento, prevalece, não sei se prevalece, mas emerge, enfim, a tendência umbilical. A velha tendência de cada um, enfim, do tal modelo medieval do cavaleiro e a sua dama. E, portanto, muitas vezes tomam-se opções que podem favorecer uma determinada área, mas em detrimento do resultado do conjunto. Quantas e quantas empresas, quer dizer, não estou a falar da minha experiência, falo da minha experiência como consultor, em que trabalhei em várias empresas, onde claramente as estratégias de alguns diretores eram estratégias puramente individuais, e punham em causa o sucesso da empresa no seu global. Portanto, Damasceno, eu acredito que essa lógica de coevolução, de facto, é possível, se nós analisarmos com profundidade, efetivamente, aquilo que são as bases destes modelos de liderança, aponta para aí. No entanto, eu não, efetivamente, acho que isso é realmente muito difícil, mas era aí que nós deveríamos, de facto, ter a mudança. O que é que eu pretendo com a minha liderança? Eu pretendo valorizar-me a mim próprio? Eu pretendo valorizar a minha equipa? Eu pretendo valorizar a minha empresa? Ou eu pretendo valorizar a sociedade? Qual é, por exemplo, um dos elementos fundamentais distintivos do líder multiplicador? É que é assim, os líderes eficazes realmente produzem, de facto, bons resultados, produzem uma boa equipa. O líder multiplicador produz novos líderes, melhores do que ele. Ora, eu para ser um líder, para produzir, pronto, estou a pôr isto entre aspas, não é? Para eu ser um líder cuja finalidade última fundamental é criar realmente outros líderes melhores do que eu, estás a ver? É preciso um despojamento pessoal muito grande. Ora, esse despojamento pessoal, efetivamente, é qualquer coisa que não é fácil para todos nós, porque nós, de facto, tendemos muito a prevalecer, ou fazer prevalecer, o nosso eu. E por isso, parece-me que, aliás, os modelos de governance, eles têm, enfim, alicerçam-se precisamente no princípio da sinergia. Da sinergia, ou seja, da valorização das diferenças. Pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, enfim, zonas de poder diferentes, se harmonizam numa lógica de valorização de conjunto. Essa valorização de conjunto deve-se traduzir através daquela história de 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 pode ser igual a 10. 1 mais 1 pode ser igual a 100, que é de facto a ideia da sinergia. Agora, a questão é esta, efetivamente, o que é que acontece? Se nós realmente não tivermos esse despojamento pessoal, o que vai acontecer é que 1 mais 1 é igual a meio, ou menos 1, não é? E portanto, não é? Porque às tantas a guerra competitiva entre mim e o outro leva a que percamos os dois. É. Portanto, eu diria que a minha forma de entender, por exemplo, enfim, os princípios da governance é exatamente esse. A ideia de que uma organização será melhor governada se houver efetivamente plataformas de comunicação, de diálogo e de concertação entre interesses que são necessariamente diferentes. Porque uma organização, sobretudo uma grande organização, qualquer, é natural não, é inerente à organização ter interesses diferentes. A maneira é como é que as pessoas lidam com esses interesses diferentes. Será que são capazes de valorizar esses interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos ou não? Eu penso que a nossa sociedade enfrenta de facto este desafio. É que a progressão da sociedade exige de nós, cidadãos, essa capacidade de sermos de facto multiplicadores. As práticas de liderança, as práticas mais tóxicas de liderança, são práticas em que, de facto, são os diminishers, como fala a Liz Wiseman. Em vez de serem os multiplicadores multipliers, são diminishers. Eu diminuo a inteligência do outro
para eu fazer prevalecer a minha inteligência sobre o outro. Se nós temos, de facto, por exemplo, no caso do diretório de liderança, como eu vivi durante não sei quantos anos, se efetivamente nós quando estamos em reuniões estratégicas, quando estamos em reuniões de administração, quando estamos, enfim, se nós, já estando cada um o quiser efetivamente demonstrar claramente que é o colega que está errado e que eu é que não sei o que é claro, enfim, a organização sofre com isso. Portanto, o desafio, isto é uma banalidade dizer, mas é uma coisa concreta ao mesmo tempo, é que o desafio é mesmo um desafio de mentalidade. E aqui eu vou também ao encontro da questão do Pedro. É assim, amanhã, eu às vezes costumo dizer que quando faço uma ação de formação, não sei o quê, não sei o quê, e as pessoas perguntam, não sei o quê, eu digo assim, eu com a minha história de vida, designadamente a minha história de vida profissional, não posso ser pessimista. Não consigo ser pessimista. E porquê? Porque eu quando comecei a trabalhar no princípio dos anos, final dos anos 70, princípio dos anos 80, como consultor e formador de empresas, a realidade que eu vi estava a anos-luz da realidade de hoje. E estava a anos-luz para pior. E, portanto, aquilo que eu tenho visto são sucessos absolutamente espetaculares, ou melhor, inovações, mudanças espetaculares. Espetaculares para melhor. Agora, há outros elementos, não vou falar disso porque já está, nunca mais saímos daqui, que são aquilo que se está a segregar em termos de alguns efeitos sociais disto. No entanto, realmente nós de facto estamos num momento, primeiro, em pela primeira vez na história universal, na história do mundo, nós podemos acabar com os escravos. Podemos, não quer dizer que o estejamos a fazer. Temos capacidade tecnológica para que as atividades mais duras, mais negativas, mais desmotivadoras sejam feitas por máquinas e, lá está, é o tal, a ideia do mundo sem trabalho, não é? Da ideia enfim, de termos cada vez mais ócio. Mas o que é que vamos fazer com esse ócio? Portanto, tudo isto, enfim, em suma e em síntese, para não estar aqui a coisa, que a tua questão é, de facto, é uma questão muito, dá-me logo vontade de falar imenso. Mas a questão é assim, Damasceno, eu, por um lado, eu acho que a coliderança, tal como a lógica, vamos lá ver, o James Moore falava em co-evolução, falava em coalescência, falava em co-optação, ou co-opção, se quiseres, co-optação, co-optation, tudo co. Pronto. Nesta lógica, co-liderança é possível, desde que efetivamente nós tenhamos líderes de facto ambidestros e líderes multiplicadores. Tenhamos líderes capazes de conciliar o interesse, lá está, o interesse individual com o interesse coletivo, líderes que sejam capazes de efetivamente assumir na sua prática que é quando eu tenho comportamentos que incentivam, promovem desenvolvimento e libertam a inteligência dos outros, todos nós ficamos mais enriquecidos, em vez de eu libertar a minha inteligência em detrimento da inteligência do outro. Mas não sei se consegui. Pronto. Sim, 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 sim. Não, está claro, está claro, está claro. Já Muito agora, bem. se Olha, me epá, eu permitem, tenho que me retirar mesmo. Foi um gosto. Podia ficar aqui a tarde toda, mas tenho mesmo que sair. Ok, Damasceno, Eu depois obrigadíssimo. partilho contigo, mando-te o mail Está bem. e vais ver que o que sabes é muito mais do que eles ensinaram. Tchau. Tchau, tchau. Olha, obrigadíssimo. Adeus, Obrigadíssimo. Bom fim de adeus. semana para ti. Um grande Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. só reforçar aquilo que o Mário disse, e o Damasceno questionou, a questão da coliderança. Ah, enfim, o primeiro trabalho que eu fiz no Brasil foi com o Petróleos Ipiranga, que é uma empresa centenária que tem uma coliderança de 5 famílias há mais de um século, não é? Portanto, eu próprio morei na Alemanha e eles lá têm um princípio que, a partir das PMEs de mais de 500 empregados, tem que é a chamada gestão a 4 olhos, em que os cargos de topo são desenvolvidos por 2 pessoas em paralelo, não é um chairman Sim, e um sim, sim. CEO, são os dois CEO, não é? Portanto, é possível e é desejável essa cooperação. A única questão que eu gostava de reforçar, do meu ponto de vista, como é evidente, e isso só vai reforçar este modelo que o Mário apresentou, é que para este modelo ser viável, não basta mudar as mentalidades dos líderes. Temos que mudar o contexto onde esses líderes vão atuar. Se calhar um business plan com metas a um ano não é a melhor forma de implementar um ecossistema de cooperação entre as empresas. Já precisávamos de metas a 3 ou 5 anos, ou seja o que for, porque
a 3 a 12 meses, eles não vão preocupar-se com a cooperação, porque a cooperação demora algum tempo a dar resultado. Eles vão se preocupar com o curto prazo. A questão, por exemplo, dos sindicatos empresariais, que obviamente é um meio favorável à cooperação entre negócios, tem de existir, porque enquanto as empresas atuarem em competição livre e solta, eles não vão tomar a iniciativa. Quem tomar essa iniciativa vai ser comida pelos restantes como ingênuo, não como alguém mais lúcido, mais capaz. Então, o que me parece a mim que vale a pena, depois dessa tua identificação desse modelo de líder absolutamente lógico, que faz sentido em todos os níveis, desejável, etc., vamos passar a discutir qual é o contexto em que é possível implementar esse líder, porque ele precisa de um contexto específico. Contexto organizacional interno, tem que ter uma estrutura orgânica, tem que ter um modelo de cooperação entre áreas, etc. E temos a mentalidade Agile que vai exatamente nesse sentido. Muitas pessoas falam do Agile como gestão de projetos, mas tem a ver com a estrutura organizacional, tem a ver com o modelo de gestão, tem a ver com tudo isso. Estamos a falar num modelo de negócios que é um modelo de ecossistema, não é um modelo de livre concorrência ou de concorrência selvagem, como existe neste momento. Então, essa é aquilo que eu gostaria de complementar, sem desvirtuar absolutamente nada do que disseste, de complementar a tua reflexão, que se calhar valeria a pena também, para valorizar esse modelo de líder, nós contextualizarmos no ambiente, digamos assim, em que ele é viável. Caso contrário, nós podemos estar a construir um poeta da liderança que vai ser cilindrado pelos Elon Musks da vida que vão comê-lo ao pequeno almoço. Daí a importância da ambidestria. É exatamente isso, não é? A ambidestria, Exatamente. de facto. Bom, agora, Pedro, eu e tenho, pronto, ok. Eu e tu trabalhamos durante, enfim, estes anos todos, mais ou menos 500 anos, não é? Está lá bem. Trabalhámos o quê? Quando falo da Entre- minha carreira aos alunos, eles perguntam se eu tenho 300 anos. Nós passamos a vida a fazer o quê? Nós, e aliás, e todos que aqui estamos, passamos a vida a fazer o quê? Pronto, a mudar processos, a procurar, através da nossa intervenção, mudar contextos. Só que mudamos contextos, que é através de mudança de processos, através da influência de pessoas, através de mentalizações, etc, etc, das chamadas ações de formação e por aí fora, que no fundo passamos a vida nisto. Então, o problema, aliás, esse problema é discutido, enfim, mesmo até na psicologia, é assim, um contexto muda, ou uma realidade muda, se nós mudarmos os sistemas, se nós mudarmos as pessoas, se mudarmos o contexto, o que seja. A minha posição aí é um bocadinho, pronto, já agora para a gente enfim, fazer aqui uma pequena. A minha posição é o seguinte: eu gosto de acreditar que acredito, e há momentos de intervenção que podem ser, de facto, complementares. É assim, a política encarrega-se de mudar o contexto. Encarrega-se de mudar o contexto, não é? Porque, enfim, é política. Depois, dentro, enfim, a nível macrosociológico, a nível mais mesosociológico, ou seja, das empresas, as empresas, o que se joga com as empresas é, de facto, esta permanente, às vezes choque, outras vezes complementaridade, entre aqueles que decidem, os CEOs, etc., as prestações, e depois as pessoas que, na prática, enfim, executam as suas atividades, etc. A nível microsociológico, são as pessoas. Portanto, nós podemos trabalhar sobre a política, mas isso é outro território. Podemos trabalhar sobre a formação, enfim, o trabalhar os dirigentes, não é? E ajudar, através da consultoria, por exemplo, digamos, a mudar processos. Mas eu acho que é importante, pelo menos eu gosto de acreditar que acredito que é importante trabalhar sobre as pessoas, porque passei a minha vida inteira a trabalhar sobre as pessoas também. Não só sobre as pessoas, mas também muito sobre as pessoas. Ora, o que é que nós, quando estudamos, por exemplo, a criatividade e a inovação,
às vezes chegamos a uma conclusão um bocado complicada, que é assim, as grandes inovações, as maiores inovações da história foram feitas através ou a partir da criatividade de um homem só, ou de uma mulher só. Depois houve seguidores. E, portanto, depois, lá está, a ideia entre a criatividade e depois a inovação. Alguns criativos ficaram-se pelos criativos, também não fazia, enfim. Outros foram, efetivamente, eles próprios que, digamos, foram os cabecilhas, digamos assim, dos processos de inovação. Outros fizeram as ideias, foram criativos e depois alguém se encarregou de fazer a tal inovação. No entanto, partiu sempre, sempre, de uma ideia original de uma pessoa. Na esmagadora maioria das situações. Isto é preocupante. Ou melhor, é preocupante. Leva-nos a pensar que, efetivamente, então, trabalhar a mente de cada um realmente é significativo. Claro. Eu tenho experiências, e tu também, com certeza, e Isabel também tem, e a Nancy provavelmente também tem. Nós, enfim, ao longo mas falando de mim, ao longo de 40 e tal anos de andar aqui a fazer. Evangelizar. Ora, era essa palavra que eu ia dizer, não é? Epá, eu tive exemplos de coisas que aconteceram e que me levam a concluir que efetivamente não foi tempo perdido. De facto, não foi, porque entretanto houve muitas experiências que acompanhámos, etc. Enfim, sabemos que não foi tempo perdido. Ainda hoje faço o meu curso de inteligência emocional, já acontece-me. Falando concretamente do curso de inteligência emocional, ou por exemplo nos 7 hábitos. E depois tenho pessoas eh, olha, por exemplo, aqui há dias encontrei uma pessoa que teve um curso comigo na Telecom, pá, há 20 anos atrás, ou não sei o quê, e tal, lá falou, e tal, 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 tal. Houve uma vez uma senhora que fez um curso inteiro comigo de assertividade, por exemplo. Mais tarde, ela encontrou-me e disse que se tinha divorciado na sequência do curso. Quer dizer, a sério, isto é verdade, não é? É um exemplo, não sei se é honroso, não é, mas pronto, o que seja. Ahm, mas pronto, nós sabemos que, efetivamente, apesar daquela história dos 20-80, não é? Dos 70-20-10, sabemos que os 20% de trabalho individual, de facto, podem ter frutos. Eu uma vez comecei um curso de 7 hábitos para 3 pessoas no Porto, onde um deles era administrador de uma empresa, que é muito conhecida hoje, que é, por exemplo, a Martifer. Isto é há uns anos, e depois esse administrador levou aquilo às tantas, acabei por formar toda a gente, nessa altura, não é? Já há uns anos, da Martifer, os irmãos, etc, etc, com os 7 hábitos. Portanto, Pedro, o que é que eu te posso dizer? Efetivamente, acho que sim, o contexto. No entanto, repara, outra coisa, só para terminar. O que é que nós ouvimos com muita frequência nas nossas intervenções? Pois isso é muito interessante e tal, mas sabe, nós temos um contexto muito particular e muito especial e tal, tal. E depois outros dizem, olha, isso era muito interessante, acho que é melhor vir aqui o meu chefe, O meu chefe. né, para ouvir esta história. E quando as pessoas dizem isso, cognitiva e emocionalmente, as pessoas já não estão lá. Já se chegar. Estão a encontrar aquilo que eu chamo um alibi honroso, que é, enfim, vulgo a desculpa de mau pagador, não é? É um alibi honroso. Quer dizer, pronto, eu arranjo uma razão honrosa para, de algum modo, não acreditar ou não aceitar uma ideia que é boa. Que eu até acho que é boa, mas arranjo um alibi honroso para justificar que essa ideia, apesar de boa e de interessante, não presta. Não presta. Não, mas, Mário, eu acompanho esse teu posicionamento, mas já agora permite-me dizer que eu é só ouvir o inverso. Como sabes, eu trabalho em desenho organizacional, desenho de processos, enfim, essas coisas que eu estava a dizer que são necessárias para contextualizar esse perfil de líder. E muitas vezes eu proponho um processo de decisão mais participativo, mais cooperante, etc. E eles dizem, você não sabe os líderes que nós temos aqui, porque isso é muito bonito, mas não é com esta gente. Então, essa história nós ouvimos dos dois lados. E aquilo que eu digo é o seguinte, os dois lados têm de caminhar juntos, senão nenhum dos lados vai funcionar. E isso faz-me lembrar uma história do ISPA há muitos anos atrás. Não sei se te lembras, o ISPA fez uma série de palestras quando fez 40 anos, qualquer coisa assim do género. Eu lembro que o Ramalho Guiano foi lá falar como Sim, lembro perfeitamente. ex-aluno. E eu e a Vera Nobre da Costa, que era presidente da Lintas, da agência de publicidade, fomos falar numa palestra que se chamava Os Psicólogos de Sucesso. Eu não a conhecia, porque ela era um pouco mais velha, não é?
do que nós, mas sabia quem ela era e ela sabia quem eu era. E às tantas, mas o que é que vamos falar disto dos psicólogos de sucesso? E ela disse, mas eu nem sequer sou psicóloga, eu sou publicitária, fiz o curso de psicologia, mas sou publicitária. E eu disse assim, eu também não sou psicóloga, eu sou consultor de recursos humanos. Olha, e começámos a palestra dizendo, se querem ter sucesso, não sejam psicólogos, porque se nós estamos aqui convidados como psicólogos de sucesso, nós somos os primeiros a dizer que não só obtém sucesso sendo psicólogos. Mas nós não tínhamos nada preparado, mas a discussão levou-nos a concluir que se não tivéssemos um background de psicologia, talvez eu não fosse tão bom consultor de gestão de pessoas e ela tão boa publicitária. E eu diria exatamente o mesmo em relação ao desenvolvimento do perfil do líder ambidestro e ao desenvolvimento das estruturas organizacionais orgânicas e nos processos colaborativos. Se nós desenvolvermos uma estrutura organizacional orgânica e um modelo, processos colaborativos, etc., sem ter o tal líder ambidestro, provavelmente esse modelo tem um grau de eficácia muito menor. E o inverso também julgo que é verdade. Criar esse perfil de líder sem ter uma estrutura organizacional e um ecossistema de negócio favorável a esse perfil de líder, também corremos o risco do custo-benefício do esforço não ser compensador. Ok. Pedro, então, mas o melhor é a gente, juntarmos agora institucionalmente, criamos uma nova empresa, tu tratas do ecossistema, eu trato das pessoas e pronto, e está feito. Era isso que eu ia dizer. Olha, se me permitem, eu gostava de fazer aqui um ou outro apontamento, até porque eu tenho mesmo que sair. E um dos apontamentos que eu acho mais importantes, acrescentando a tudo isto e agradecendo a vossa partilha, que foi de facto magnífica, eu já tinha começado a ler o artigo, mas ainda não tinha acabado, portanto, muito obrigada também, Mário, pelo resumo, aqui pela síntese. Tem a ver com, muito bem, o contexto, a preparação e o ajustamento do perfil de liderança, mas eu sou muito fã das teorias dos seguidores e da preparação dos seguidores também. O followership, eu acho que é uma abordagem muito interessante, não exclusiva, mas como complementar, e eu acho que me parece importante. Depois, fazer aqui 2 apontamentos ao que o Pedro Martins disse. Pedro, eu não sei se tu chamaste-lhe os líderes mais execráveis, são aqueles que geram mais resultados para as organizações. Eu não sei se são eles. Eu acho que é o efeito da forma como se posicionam. E até os exemplos que foram dados, eu vejo alguma teatralidade naquilo que é, e se calhar associo muito aqui à projeção da imagem, aquilo que os americanos chamam o impression management, não é? Porque de facto é quase que uma questão de marketing. O Elon Musk toma uma decisão e no dia a seguir toda a gente fala do Elon Musk. E, portanto, eu não sei se isto não tem aqui um outro propósito que não seja associado naturalmente ao valor da organização e daquilo que ela vende, mas também muito à imagem pessoal. Pois um último apontamento para o Pedro Martins. Olha, mesmo com as receitas, nem todos os bolos saem iguais aos que nós vemos na televisão ou na net. Eu que até gosto de fazer uns bolitos e tal, nunca me sai igual, não sei. Pronto. Que ele tem sempre um ar maravilhoso e, portanto, essa coisa das receitas estou em absoluta concordância convosco, que não há, não é? Não há nem nunca pode haver. Pronto, era... Eu tinha muito eu risco, sabem? Eu tenho estas folhas grandes aqui na mesa, depois vou escrevendo coisas que vou ouvindo e depois vou riscando tudo. Portanto, tinha aqui muitos riscos para falar, mas tenho mesmo que vos deixar. Okay. Obrigada pela partilha. Muito obrigado, Isabel. Também gostaria de agradecer, né, essa oportunidade incrível, né, e também compartilhar, né,
em cima do que vocês todos falaram, que eu concordo totalmente, né? Mas na minha vivência eu também vejo muito, viu, Pedro, dessa necessidade de repensar a estrutura organizacional e o modelo da lógica, né? E uma coisa que eu vejo muito, né, porque prevalece, é aquele efeito silo, né, das pessoas, né, como disse o Mário aqui, sendo cobradas por aqueles resultados, né, daquela área que o gestor é responsável, e aí aumentando a competição interna, né? Então, como eu trabalho muito na questão do ambiente interno, eu vejo claramente, né, o jogo da soma zero. Então, mesmo de uma grande empresa, né, o jogo da soma zero, dentro dela mesma, ela está ali se perdendo, né? Perdendo seus recursos, a produtividade. Então, o que eu acredito também, além de tudo que vocês disseram, concordo em gênero, número e grau, eu vejo que o modelo ele deveria cobrar os resultados de uma maneira mais sistêmica e não fragmentada. Então, os indicadores, as evidências, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha área, né? A área da saúde. Não, porque a área da saúde tem que resolver esse problema. E não se leva em conta os determinantes, os elementos dos determinantes sociais. Porque sem os dois juntos não vai se resolver. Né? Então, não, a parte de determinante social é de outro setor, de outra área. A saúde é outra área, a educação é outra área. Então, é tudo fragmentado e isso vai aumentando o modelo competitivo ao invés do modelo colaborativo, né? E aí eu queria deixar uma contribuição. Eu tô lendo um livro que é sobre a inteligência de times, de um autor britânico, mas que mora na Tailândia há 20 anos, que é o Peter Collier. Ele é especialista, né, em segurança psicológica de times e essas coisas todas que, como a Isabel colocou muito bem, né, eu vejo muito essa questão do impression management dentro das organizações de saúde, no sentido de proteger a sua imagem. Então, eu não posso mostrar vulnerabilidade, eu não posso mostrar que eu tenho dúvidas, que eu tenho fraquezas, e isso também desune os líderes, né? Todos têm que parecer super-homens e super-mulheres, e não seres humanos num cargo desafiador, claro, de gestão, de ser CEO, né? E isso vai tirando a humanidade de dentro da empresa, né? Então, eu também acredito nisso, né? Que os líderes ambidestros, a eles deve ser oferecido uma oportunidade de autoconhecimento, autodesenvolvimento, sem que as pessoas tenham vergonha, né, de dizer, eu estou passando por um problema de saúde mental, né? Porque as pessoas têm medo, né, de expor isso. Vão achar assim, os outros vão achar que eu sou fraco. E não é verdade, está todo mundo sofrendo, e principalmente os líderes estão sofrendo calados, porque não tem a segurança psicológica de poder dizer, né? Visto aquele caso do Google, né? Aquele caso Aristóteles, né? Em que foram estudar quais eram os times de maior produtividade, e descobriram, né? Depois de uma pesquisa muito robusta, muito boa, que o fator número 1 era quando o líder colocava segurança psicológica no time. Então, as pessoas poderiam dar ideias, não seriam retaliadas, não tinham medo, e a criatividade aumentava tremendamente, a produtividade também, né? Então, eu acredito nas duas coisas, assim, né? Investir na pessoa, né, dos líderes de todos os níveis, mas também, né, como você disse, Mário, não é mais um momento do ou, né? A sociedade precisa do né? Uma coisa ou outra, né? E precisa também repensar o modelo de como os resultados são cobrados. Os resultados são cobrados de forma fragmentada e não transversal, né? Então, queria contribuir com essas minhas ideias aqui. Muito bem, muito obrigado. Excelente. Obrigada. Obrigada. Bem, eu Vou só deixar-vos. espero pegar os clientes do Mário, porque depois deles desenvolverem aquele modelo de liderança, venham comigo que é para eu alterar a estrutura orgânica da empresa. Vice-versa, os meus clientes, Ok, está combinado. Devem porque fazer uma joint uma venture, coisa casa vocês. com a outra. Vai ser sucesso, hein? Vai ser sucesso. Também tenho que tenho uma reunião. Muito obrigada, Ok, viu, pela obrigadíssimo a Tchau. oportunidade. todos. Obrigada. Fiquem bem. Mário, Deus, Muito Até a obrigado. próxima. Mário. Obrigada, Bom fim de Pedro. semana a todos. Obrigada, É Mário. inesgotável as Obrigada, conversas Isabel. contigo. Foi Ok. uma honra, foi um prazer. Até a próxima. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom fim de semana.